pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Mara. E nessa aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a nomenclatura de arquivos, tá? Por que é importante a gente dar nome para os nossos arquivos? Porque eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, talvez na graduação de vocês, de quando o professor pede um trabalho, vocês começam lá o trabalho, né? Por exemplo, trabalho versão 1. E aí vocês começam a escrever o trabalho. Aí precisam modificar, alguém acrescentou alguma coisa, trabalho versão final. E aí continuam modificando, aí alguém muda alguma coisa, trabalho versão final. E aí esses finais, eles vão se multiplicando, né? E vira trabalho final, trabalho final, tô quase acabando, trabalho final, graças a Deus, trabalho final, tô livre dessa desgraça, né? Como se diz. Tem até um meme sobre isso. Então, para a gente evitar esse tipo de nomenclatura muito pouco profissional e que não ajuda em nada a nossa organização dos arquivos, a gente precisa estabelecer um método para nomear esses arquivos de forma com que a gente não perca ou que a gente saiba sempre qual é a versão mais recente do nosso trabalho, ok? Eu já vi muitos alunos aqui na mentoria se confundindo com arquivos e trabalhando em cima de arquivo antigo, né? E mesmo depois de explicar para ele, gente, olha a data do arquivo, olha o nome do arquivo para ver se está com a data mais recente, se é a revisão mais recente. Mas tem gente que às vezes não está muito acostumado com isso e acaba muitas vezes se esquecendo. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu estabeleci um método e também vocês precisam seguir o que eu vou dizer nessa aula de hoje, tá? Porque aí não vai ter mais essa, professora, mexi no arquivo errado, professora, não sei qual que é o arquivo final. Isso vai acabar de hoje em diante, ok? Eu abri aqui um documento do Google Docs para mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa nomenclatura, tá? Então, finge que isso aqui, né, são as primeiras páginas do TCC, da tese da dissertação de vocês. Como que a gente vai nomear esse arquivo? Eu gosto de começar sempre com a revisão. Então, eu coloco revisão 01, tá? Você pode até começar com a revisão 00, se você quiser, mas isso não importa tanto, tá? O que importa é que essas revisões, elas vão indicar para você em que estágio de modificação está o seu trabalho, ok? Então, por exemplo, essa aqui é a primeira versão, por exemplo, da minha tese de doutorado, ok? E aí, depois do R tananã, né, do R número X, a gente vai colocar a data desse arquivo, tá? E por que a gente coloca primeiro revisão e depois coloca a data? Eu não vou colocar o nome do arquivo, professora. Não precisa, você já sabe que aquele arquivo é o seu TCC, é a sua tese, é a sua dissertação, tá? Então, as informações mais importantes são sempre revisão e data, porque é isso que vai te indicar qual que é o documento mais recente, tá? Você já sabe que aquilo ali é o seu arquivo, tá? Mas é lógico, a gente vai nomear mais para o finalzinho para discriminar o que é. Mas a informação mais importante é sempre a versão. Ninguém quer ficar trabalhando em cima de documento velho, documento ultrapassado e documento que já foi atualizado e ter que perder serviço reescrevendo tudo no documento novo. Concordam comigo? Então, depois do R, a gente vai colocar a data. Geralmente, eu costumo colocar, às vezes, um tracinho, um underline, tá? Então, um hífen. E aí, eu coloco a data, por exemplo, 8/8/25. Eu coloco tudo junto, eu não separo com ponto, não separo com nada, tá? Eu ponho dia, mês e ano só com 2 números, tá? Porque fica mais curtinho e fica mais fácil. Aí sim, aí é o momento de você dizer que tipo de arquivo que é. Então, eu vou colocar aqui um underline, por exemplo, ou até outro tracinho, e vamos discriminar o que é o documento. Por exemplo, se for um projeto de pesquisa, eu vou colocar PRJ, de projeto, tá? Pesquisa. E aí, eu dou um outro tracinho e eu coloco as iniciais do meu nome. Marina Silva Seabra da Rocha. Ok? Então, fica um nome de arquivo relativamente curto e fácil de você achar, né? Naquele nome imenso. Arquivo TCC final fulano de tal versão 1 orientador. Fica igual um poema, né? O nome do arquivo. Então,
Vamos fazer dessa forma que fica fácil da gente entender e de você achar isso daí. Vou dar um outro exemplo, né? Vamos supor que ao invés de projeto de pesquisa, seja a sua tese ou sua dissertação ou seu TCC. Se for o TCC, TCC. Ou tem gente que coloca TFG, certo? Caso seja dissertação, por exemplo, eu vou apagar e vou pôr de CERT ou de CER, da forma como você achar melhor. E tese, ok? Ou tudo maiúsculo, se você quiser, tá? Uma outra dica que eu dou, pessoal, é que nessa partezinha aqui, quando você fizer alterações mais expressivas no seu trabalho, você pode detalhar nessa nomenclatura. Mas aí eu vou explicar melhor agora, ok? Eu vou explicar melhor isso com detalhes sobre a revisão. Então, vamos supor que essa seja, né, a versão inicial da minha tese e ela só tenha a introdução. Então, eu posso pôr tese.intro ou posso colocar o contrário, né, para ficar até mais fácil de localizar. Intro.tese. Deixa eu colocar maiúsculo para diferenciar. Intro.tese, ok? E aí, vamos supor que eu já mexi nesse arquivo, né, já modifiquei. E aí, toda vez que você for mexer no seu arquivo, que fizer, às vezes, uma mudança um pouquinho mais expressiva, por exemplo, eu estou na introdução, mas eu já escrevi o problema, aí, vamos supor que amanhã eu escreva os objetivos e a justificativa. Eu sugiro, sempre que você fizer essa mudança de conteúdo, você vai em arquivo, fazer uma cópia e salve como um documento novo. Ok? E aí, como que você vai salvar em termos de documento novo? Vou cancelar aqui e vou só copiar esse nome para ficar mais fácil aqui no título do arquivo. Então, eu venho aqui fazer uma cópia, tá vendo? Ele já colocou o nomezinho aqui. Vou manter o R01, porque afinal de contas eu estou no mesmo lugar, não apaguei nada, não fiz nenhuma modificação mais intensa. E vamos supor que eu esteja mexendo agora no dia, sei lá, 10 de agosto. Eu venho aqui, salvo o dia 10 e faço uma cópia, né? Ou seja, essa versão nova, além de só conter até meu problema de pesquisa, ela já contém os meus objetivos e a minha justificativa, ou seja, minha introdução praticamente pronta. E aí eu faço uma cópia e ele vai criar um novo arquivo. E eu vou trabalhar em cima do novo arquivo, tá? Eu vou sempre trabalhar em cima do arquivo com a data mais recente, ok, pessoal? Não esqueçam disso. Pelo amor de Deus, certo? A gente não está fazendo essa nomenclatura à toa. Então, a gente vem aqui fazer uma cópia e vamos trabalhar, portanto, agora em cima deste novo arquivo, deste novo documento. Ok? Então, agora a gente está no R01. Professora, eu posso apagar o R01 do 8 do 8? Poder até pode. Se você considerar pertinente, apague. Eu, Marina, eu só apago depois, assim, que eu fiz já muitas modificações no arquivo e que eu sei que aquela versão, às vezes, inicial não vai me acrescentar em nada, porque eu já tenho outras versões, digamos assim, com aquele mesmo conteúdo, tá? Eu sou uma pessoa muito precavida, então eu gosto de manter algumas versões. E geralmente, né, assim, quando tá lá perto da entrega, ou então assim, eu vou fazer minha defesa, ou eu já construí muitos capítulos, eu costumo apagar essas primeiras versões, tá? Mas assim, pessoal, lembre-se de que problemas acontecem. Computador estraga, pode, enfim, vírus, essas coisas, né? Então, às vezes você pode, sem querer, perder uma versão mais recente do seu trabalho. Então, por isso que eu gosto de deixar essas versões anteriores até as datas de entrega. Uma vez que eu escrevi, que eu entreguei, que eu já enviei, por exemplo, por e-mail, ou seja, que isso aí está salvo em outro lugar, eu até apago as versões anteriores. Mas caso contrário, eu deixo lá até essas datas importantes. Então, dito isso, vamos passar agora para o exemplo da revisão. Então, ok, fiz minha introdução, mandei lá para o meu orientador. Meu Deus, meu orientador corrigiu, mandou eu refazer, por exemplo, o meu objetivo, ou mandou eu refazer os meus objetivos específicos e a minha problemática. Aí eu tô insegura de apagar
a versão antiga, porque vai que o meu orientador não gosta e ele prefere voltar com a versão antiga, né? Ou então vai que a gente vai precisar só de alguns ajustes na versão antiga. Quando acontece isso, o que a gente vai mudar? A revisão. Então, eu vou colocar R02, e aí eu vou colocar a data, por exemplo, do dia que eu vou precisar fazer essa revisão. Vamos supor que seja dia 16/8/25. E aí, coloco intro, ponto, tese e minha sigla, ok? Se você quiser colocar algum detalhe aqui, tipo intro, alter, né, de alteração, e você colocar o que é, pode colocar. Mas eu não recomendo, porque afinal de contas você já mudou a revisão. O que eu sugiro fazer nesses casos, tá? Para o nome do arquivo não ficar muito gigantesco. Crie um novo Word, tá? No seu computador com um históricozinho dessas versões, tá? Vamos supor que esse seja o meu Word, né, de histórico de versões. Então, eu vou mudar o nome dele aqui, só para a gente não ter que criar outro, tá, pessoal? Então, eu coloco assim, histórico de versões. E aqui no meu histórico eu vou descrevendo, né? Eu coloco o R01, o que era o R01? Era a minha intro com problema e contexto geral e específico. Tá? Eu coloco aqui só para eu saber o que é. Vamos supor R02, intro com alteração da pergunta e objetivos. Tá? E aí, assim, coisa de uma frase, é para caber em uma linha, é só para você ter essa memória, para que você não se perca ou para que você não esqueça, por exemplo, o que é esse arquivo mesmo, o que é que ele tem de diferente dos outros. Então faz esse arquivozinho de histórico, tá? Ele vai ser um arquivo assim só para você se situar mesmo, ok? Então, toda vez que fizer uma modificação mais assim expressiva, do tipo assim, eu apaguei uma parte do capítulo, tive que refazer, ou troquei alguma coisa de lugar na minha introdução, por exemplo, o meu orientador, ele tinha falado para colocar a fundamentação teórica antes de método, mas a gente pensou melhor e a gente vai colocar depois. Toda mudança radical pressupõe uma mudança de revisão, ok? Então, dessa forma, vocês conseguem manter o arquivo de vocês sempre organizado. Mudem datas, né, caso sejam alterações pouco expressivas, do tipo alterações pequenas, tá? E que você não queira perder, muitas vezes, o arquivo como backup, então mantenha as versões anteriores. E quando tiver alteração na revisão, mude tanto a revisão, né? Ou seja, mude aqui o R e mude a data também, tá? Pra gente sempre trabalhar com um arquivo que tenha a data mais recente, tá? Não adianta eu colocar, por exemplo, R02 e manter aqui, muitas vezes, vamos supor, vou pegar uma data anterior, 7/8, né? Ai, meu Deus, qual que é o arquivo que eu uso, né? É a revisão mais recente ou é a data mais recente? Então, a data, ela tem que acompanhar a revisão, sim. Combinado? Dessa forma, vocês nunca mais vão perder arquivo, vão esquecer qual que é a versão mais recente, ok? Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima aula.